Daí galera, beleza? Bem pessoal, hoje eu tava andando na rua e eu tava vendo umas crianças brincando com aquelas porra de celular e eu tava pensando, pô, na minha época não tinha essas coisas, porque celular na época era coisa pra adulto, a gente brincava com isso aqui. E realmente, brincar com isso aqui era realmente brincar de guerra, porque inclusive tinha um colega meu que chegava até a colocar fogo nesses pobres bonequinhos. Nos anos 90, criança era criança de verdade. Hoje em dia, criança é adulto. Porque eu nunca vi uma criança no Facebook falando igual adulto. Igual tem certas crianças da televisão aí que tem 14 anos, mas parece que já tem 30 de tão adulto que eles falam. Na minha época, quando a gente via Carrossel, realmente aquelas crianças, elas eram crianças. Elas eram pequenas. Aquilo sim era fazer papel de criança. Agora, essas novelinhas de hoje em dia, parece que eu não entendo o tema delas, porque elas são infantil, mas ao mesmo tempo parece que é um ator mirim com 40 anos. Gravem bem uma coisa: vai ter um dia que adulto vai fazer papel de criança de 10 anos. Porque parece que as crianças de 10 anos hoje em dia têm muito mais idade. Então, realmente, a geração de crianças dos anos 90 era foda. Era foda. Foi a última geração que brincou em rua de barro, carrinho de rolimã. E eles realmente, dificilmente vão saber a emoção de pegar num controle de um Super Nintendo. Eu me lembro que eu era pequenininho e eu vi o Brasil em 94 ser tetra. E aquele dia foi muito legal porque eu guardo até hoje na memória que a gente estava jogando videogame e daqui a pouco veio aquela galera com um monte de bandeira, tudo. Eles pegaram, expulsaram a gente de lá porque só tinha uma televisão e mandaram a gente sair fora e a gente foi muito cabreiro porque na real a gente queria jogar videogame, não queria ver porra de futebol. Só que depois foi indo, a gente acabou vendo o jogo com eles e foi muito legal. E quando o Brasil ganhou nos pênaltis foi muito massa, porque a cidade inteira gritou. E era uma. Meu, é muita nostalgia lembrar disso. Só sei que nas ruas, aqueles carros tudo de placa amarela ainda, sabe? Fazendo aquela baita carreata naquelas ruas tudo sem calçamento. Meu, era muito legal. Mas o que deixa mais legal aquela época é que a gente não tinha tantas coisas como as crianças de hoje têm. Eu me lembro que eu ganhei o meu primeiro videogame depois no Super Nintendo, depois dos 3 anos que ele foi lançado. E ainda minha mãe comprou em prestação ainda para pagar. Só que a espera que a gente tinha para ter as coisas e aquela dificuldade fazia com que a gente realmente valorizasse as coisas que a gente tinha e tudo ao redor acabava se tornando muito legal. Até ir na locadora no sábado para ficar 3 dias com a fita para poder jogar era muito legal. Se caso desse a fita pra gente, não teria tanta graça quanto realmente ir na locadora e esperar para ficar com a fita do que realmente ter ela em casa. Nos anos 90, tudo era legal. Até o fato de muitas vezes não se ter dinheiro era legal. Porque quando a gente saía para fazer alguma coisa com aquela galerinha que era pequenininha, todo mundo dava um jeito de juntar alguns centavos e, sei lá, ir lá numa locadora e ficar lá 1 hora e meia, que na época era 1,50. Hoje em dia não existe locadora, mas creio que se existisse era R$ 5 a hora. Naquela época era tudo muito barato e ao mesmo tempo tudo muito difícil. Então eu comparo muito a infância deles com a minha infância no passado. É, eu vejo assim muitas vezes as crianças assim brincando assim com esses aparelhos eletrônicos assim, claro que na nossa época tinha, mas não era
do jeito que é hoje. A gente também não ficava 24 horas por dia na frente de um videogame, que era a única coisa de entretenimento que tinha naquela época. Mas esses bonequinhos aqui, meu Deus, eles fazem a gente lembrar muito o passado. E não só eles, como outros brinquedos. Eles ainda continuam sendo fabricados e eu tenho um monte deles e eu acho muito legal. Não só eles, como os outros brinquedos também. Os brinquedos do Power Rangers na época era muito legal também. E na época tinha uns brinquedos do Comandos em Ação. E hoje a gente passa na frente das lojas de brinquedos, a gente até vê brinquedos assim, mas eles são tão caros que eu acho que as crianças nem dão mais bola, porque eu acho que um celular para eles acaba consumindo muito mais tempo do que, no caso, uma brincadeira com essas coisas, sabe? Tipo um ferrorama, com esse tipo de coisa. E um dia desse eu tava na escola pegando o meu sobrinho, e o meu sobrinho ele tava falando de videogame antigo para outra criança, e a outra criança falava assim que, tipo, aquilo lá é muito feio, aquilo lá é muito ridículo, e praticamente ele ridicularizava, assim, sabe? Super Nintendo, Nintendo 64, esses videogames que a gente jogava antigamente. E, bem, eles vão olhar para trás, vão ver o quanto a geração deles é legal, né? Assim como a gente olha para trás e vê como a nossa geração foi legal também. Eu me lembro que eu passava numa rua em Itajaí, que era bem movimentada, e à noite, quando não tinha ninguém, ficava rodando, sabe? Aqueles jogos de Mega Drive, e era muito legal ver o Sonic correndo naquelas televisões de tubo e aquele Mega Drive assim brilhando, sabe? A vontade que dava era de entrar lá dentro da loja e pegar ele. Os comerciais eram legais, a programação da televisão em si, ela era muito legal também. Na verdade, tinha muitos programas ridículos e como aquela galera que viveu nos anos 90 viveu para saber como era, tinha muita baixaria naquela época também. E era baixaria pesada, inclusive às 3 da manhã, não vou dizer. Tinha muita gente naquela época que ia para a escola com muito sono e decepcionado pelo que viu, na verdade pelo que não viu e queria ver, na verdade, né? Bem, eu vivi os anos 90 inteirinho, de prezinho, tudo. Eu passei praticamente a minha vida inteira nos anos 90. Então, eu posso falar sobre como era aquela época, como eram as coisas, porque foi muito legal aquela época. Ela é muito diferente dos dias de hoje, né? Porque o que é que você tem na televisão nos dias de hoje? Você tem uma repreensão muito forte em tudo que se vê. E hoje em dia tem esse tal de politicamente correto que acaba também, de certo modo, encurralando muitas coisas. Eu acho que aqueles programas de televisão que existiam naquela época, aquilo lá não alterou em nada a vida de ninguém. A gente via mesmo para dar risada, tipo, claro que não se pode expor uma baixaria muito profunda na televisão, porque tem pessoas que vêm e acabam se sentindo ofendidas e tudo, né? Só que foi engraçado aquela época. Inclusive, às vezes eu dou uma volta nostálgica no YouTube para relembrar daquela época, daqueles programas. Eu gosto muito de ver de vez em quando Malhação e o que mais, amor? Em Nome do Amor. Em Nome do Amor, Fantasia. Fantasia e tudo isso. Então, galera, se a gente for relembrar de tudo que aconteceu naquela época, a gente vai ficar uma noite toda aqui falando e não vai acabar, porque realmente é muita coisa. Mas
relembrar é uma coisa muito boa, e dividir com o pessoal que realmente viveu naquela época é muito legal. Então, se vocês puderem, deixa o comentário de vocês e nos vemos na próxima e até.